Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre máximos e mínimos de uma função, tá? Então, vamos discutir rapidamente o que a gente falou aí na aula passada e vou estender um pouco mais esses conceitos para situações um pouco mais gerais, tá? Bom, então na aula passada discutimos o critério para classificar quando um ponto era máximo ou mínimo local, usando o critério da derivada segunda. Como é que era o critério da derivada segunda? Vamos lá. A primeira coisa que a gente fazia, né? A gente encontrava um ponto que era um ponto crítico. O que era um ponto crítico, né? Então, seja um ponto x estrela, f de x estrela. Lembrando que um ponto em R2 tem duas coordenadas, uma coordenada x e uma coordenada y. Aqui corresponde a coordenada y. O ponto vai ser crítico quando a coordenada x dele satisfizer a seguinte coisa: quando a derivada da função no ponto x estrela ou na coordenada x estrela for igual a zero, a gente diz que o ponto x estrela, f de x estrela, é um ponto crítico. Resumindo, né, falar de modo rápido, quando a derivada se anula, aquele ponto para o qual a derivada se anula, ele é crítico, tá? E como é que era o critério da derivada segunda? Ele era assim, né? Se o ponto x estrela é crítico e a derivada segunda ela é negativa, como é que a derivada segunda é ser negativa? Para lembrar, a boquinha da função é para baixo. Então, esse aqui seria o ponto crítico, onde a derivada se anula. Então, só olhando aqui, a gente já identifica. Esse aqui é um ponto do quê? De máximo local. Se a derivada segunda da função for positiva, né, nesse ponto, ó, a gente vai fazer o desenho aqui, né? A boquinha para cima, a gente chama esse ponto de mínimo local, né? Ele é um mínimo local, tá? Bom, só que existem situações no qual o teste da derivada segunda ele não pode ser aplicado e ainda assim a gente tem que saber classificar os pontos em sendo de máximo ou de mínimo ou nem de máximo nem de mínimo. Aí é um ponto um pouco diferente que eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Bom, então o primeiro ponto para o qual a função também admite um ponto de máximo e de mínimo, ou seja, o ponto vai ser crítico, mas não vou poder usar o critério da derivada segunda, vão ser naqueles pontos para os quais a função não admite derivada no ponto, tá? Bom, quando que uma função admite derivada num ponto? Se a função for descontínua num ponto, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função que é descontínua, então se a função for descontínua num ponto, ela já não admite derivada. Você não pode derivar a função num ponto que ela não admite, que ela é descontínua, tá? Então, por exemplo, ó, essa função, olhando para o gráfico dessa função, ela admite derivada em todos esses pontos aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ele admite derivada? Admite, ó. A reta tangente aqui é bem definida. Nesse ponto admite derivada? Admite, a reta tangente é bem definida. Mas nesse ponto em que a função é descontínua, aqui especificamente, né? Tá vendo que tem um salto? Eu faço o gráfico aqui, daqui pulo, vem para cá, tem um salto. Onde ela é descontínua, ela não admite derivada. Então, nessa situação, ela não admite derivada. Aí você fala, professor, então se a função for contínua, beleza, ela admite derivada? Também não é verdade. Não é toda função contínua que admite derivada em todos os seus pontos, tá? Existem situações em que eu tenho a derivada sendo, a função sendo contínua e a função não admitindo derivada. Tá? Um exemplo típico disso que a gente em geral trabalha é o seguinte: quando o gráfico da função exibe o que a gente chama de bico, olha um exemplo de um gráfico que tem um bico, tá vendo? Esse é o gráfico da função módulo. Quando eu faço o gráfico do módulo de x, ele parece uma letra V aí, ó. Nesse ponto aqui, eu vou ter circular ele, ó. Em x igual a zero, a função ela tem um bico, ela vem assim, né? Aqui ela vem assim. Para cá ela sobe assim, então ela forma um bico aqui mesmo, ó, forma um biquinho aqui, ó, esse biquinho aqui. Nesse ponto aqui a função não é derivável, tá? Qual ponto é esse? É o x igual a zero. Aqui eu até
mostra para vocês que a função não é derivável nesse ponto. Ó. Então, em x igual a zero, está dizendo, né, a função tem um bico. Se a gente for tentar calcular a derivada da função módulo em x igual a zero, como é que ficaria a derivada da função módulo? Lembra da definição derivada? A definição derivada era assim, ó. Limite quando h vai para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. No caso, eu quero mostrar em x igual a zero. Então, é só colocar no lugar do x, você coloca zero. Como a função é a função módulo, então ficaria o quê? Ficaria 0 mais h, então módulo de 0 mais h, menos módulo de 0, aqui onde colocado módulo, mas módulo de 0 é 0. Bom, aí o que acontece nessa conta aqui? 0 mais h em módulo, tá? Dá o quê? Dá módulo de h. Embaixo vai ficar h. Então, o cálculo desse limite aqui, né? Então, vai ficar limite, então fica módulo de 0 mais h, menos módulo de 0 dividido por h. 0 mais h dá h, né? Então, fica módulo de h dividido por h. Só para lembrar, né? O que é a função módulo? A função módulo é assim. Ela vale menos h se h for menor do que 0 e vale h se h for maior ou igual a 0. Tá? É aquela função lá que faz o seguinte, quando o número ele é negativo, ele troca o número de sinal. Por exemplo, o módulo de menos 2 é 2 e módulo de 2 é 2. Ou seja, quando o número é negativo, ele multiplica por menos 1 para transformar o número num número positivo. Quando o número já é positivo, ele não faz nada. Então, isso está resumido aqui. Como é que a gente trabalha com uma função que muda de comportamento assim? A gente, obrigatoriamente, para calcular este limite, a gente tem que calcular os limites laterais. Então, eu vou ter que calcular o limite lateral quando h tende a zero pela direita, ou seja, o h está indo para zero, mas com valores positivos. E depois vou ter que calcular o limite quando o h vai para zero pela esquerda, ou seja, o h vai para zero com valores negativos. Ó, h indo para zero com valores positivos, eu estou pegando h maior do que zero. H maior do que zero, o que o módulo faz? Nada. Ele não troca o módulo, sinal não faz nada. Então, módulo de h fica h, então fica h em cima e h embaixo. Corta o h em cima e h embaixo, vai dar 1. Porque vai sobrar o quê? H dividido por H dá 1, limite de uma constante é a própria constante, então vai dar 1. Quando o H ele é negativo, tá? Ou seja, ele está indo para zero pela esquerda, ele é negativo, o módulo de H é o quê? É menos H. Lembra que o negativo faz? Ele multiplica por menos 1 para trocar de sinal. Então, a gente cancela em cima e embaixo, fica menos 1. Então, o que a gente tem? Eu tenho que o limite à direita é 1, o limite à esquerda é menos 1. Então, quer dizer que o limite não existe, tá? Então, o limite, ou seja, o limite não é zero, não, ele não existe, tá? O limite não existe. Porque os limites laterais foram distintos. O limite lateral sendo distinto implica que o limite não existe. Então, quer dizer o quê, né? Quer dizer que a função módulo de x ela não admite derivada em x igual a zero. Eu precisaria fazer esse cálculo para mostrar para vocês? Eu fiz para mostrar, mas apenas olhando para o gráfico da função eu já sabia que ela não admite derivada. Então, por exemplo, se eu desenho esta função aqui para vocês, olha. Esta função tem um bico, 2, 3 bicos. Eu tenho certeza absoluta que nesse ponto a função não admite derivada, nesse também não e nesse também não. Nos outros, tá vendo aqui? Ela muda de comportamento, mas de maneira... Isso não é um bico, ó, ela está mudando de maneira suave, olha. Então a derivada aqui, inclusive, é zero, ó. Aqui também, ó, não é um bico, é suave, né? Ela não tem aquela quina, né? Que ela tem uma estrutura suave, muda de comportamento de modo suave, aqui também. Então, nos pontos circulados acima, note que a função tem bicos, né? Entre aspas aqui. Portanto, não admite derivada nesses pontos. Por outro lado, o que a gente tem nesses pontos? Olha para esses pontos para você ver, ó, tanto este, quanto este, quanto este. Ó, este aqui é um mínimo local, tá vendo? Porque ele é o menor valor na vizinhança dele. Este é o máximo local. Este também é o máximo local. Tá? Tanto este quanto este é o maior valor na vizinhança dele, ou seja, próximo a ele. Mas não consigo calcular a derivada nesse ponto.
tá bem? Lembra como é que a gente definiu um ponto crítico anteriormente? A gente tinha definido um ponto crítico como aquele ponto no qual a derivada se anula. Olha, aqui eu tenho ponto crítico. Este é um ponto crítico. A derivada aqui é quanto? É zero. Este também, ó, é um ponto crítico. A derivada aqui é zero. Aqui é zero. Mas aqui, aqui e aqui, você teria que classificá-lo também como ponto crítico. Então, a gente estende a definição de ponto crítico para englobar esses pontos no qual a função tem pontos de máximo ou mínimo locais, mas não admite derivada num ponto. Então, como é que a gente estende esse conceito? Olha, dizemos que um ponto x estrela e f de x estrela é um ponto crítico se a derivada dele for zero, é o que a gente tinha visto já, ou se a derivada não existe. Então, a gente adicionou esta informação aqui, tá? Esta informação aqui, para quê? Para a gente ter certeza que a gente captura, inclusive, pontos no qual a função ela tem um comportamento importante, um comportamento bem estabelecido, mas mesmo assim a gente não consegue calcular a derivada, tá? Então a gente adicionou essa informação aqui. Então a gente vai dizer que um ponto é crítico se a função tem a derivada igual a zero naquele ponto ou se a derivada não existe. Então, olhando para essa função aqui, ó, quais são os pontos críticos usando essa definição? Este é, por quê? A derivada aqui é zero? Não, a derivada aqui não existe, é bico. Este é ponto crítico? Porque a derivada se anula, derivada se anula. Aqui, bico, derivada se anula, bico, tá? Então, essas situações que a gente tem. E aí, como é que a gente pode classificar se um ponto crítico é máximo ou mínimo? Lembra qual que era o critério que a gente usou para classificar se um ponto era máximo ou mínimo local? A gente usou o critério da derivada segunda. Então, como é que era o critério da derivada segunda? A gente verificava que um ponto era crítico, aí a gente calculava a derivada segunda da função. Se desse positiva, a boquinha para cima era mínimo, se desse negativa, a boquinha para baixo, né, e era máximo. Só que aqui, nesses casos aqui, em que a derivada primeira não existe, ou seja, tem um bico, se a derivada primeira não existe, a segunda não existe naquele ponto, a terceira e assim sucessivamente. Para as derivadas de mais alta ordem existir, a derivada de mais baixa ordem naquele ponto tem que existir. Então, por exemplo, olha, aqui eu posso utilizar o critério da derivada segunda, mas aqui eu já não posso utilizar o critério da derivada segunda, porque aqui tem um bico, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que estudar o que acontece próximo do ponto crítico, na vizinhança do ponto crítico, e esse estudo vai dar condições da gente introduzir um novo critério, que é chamado critério da derivada primeira para a função, tá? Então, ó, note que este ponto x estrela, f de x estrela e x chapéu, f de x chapéu, são pontos críticos, tá? Mas neste primeiro caso aqui, eu consigo calcular a derivada, inclusive aplicar o teste da derivada segunda. Aqui eu não consigo aplicar a derivada. Mas perceba que excluindo este ponto aqui, jogando este ponto fora e olhando para a vizinhança, ou seja, em torno do ponto x estrela ou em torno do ponto x chapéu, o que a gente percebe? Olha, a função até chegar em x estrela, ela está fazendo o quê? Ela está crescendo, tá? Chegou em x estrela, ela começa o quê? Decrescer. Então, o que a gente pode perceber? Ora, para valores antes de x estrela, o que a gente tem? A gente tem, para o ponto de máximo, que a derivada ela é positiva, ó, a derivada é positiva, e depois a derivada fica o quê? Ela fica negativa. Olha para você ver no caso do ponto que tem um bico e tem um comportamento muito parecido, ó. Antes de x estrela, a função está crescendo, né? E depois de x estrela, ela começa a decrescer. Então, o que acontece com a derivada? A derivada aqui é positiva. E depois ela fica o quê? Ela fica negativa. Então, isso nos leva a pensar num critério utilizando o crescimento da função.
Então, a gente olha e vê o seguinte, para valores de x menor do que x estrela ou x chapéu, a função está crescendo. Então, a derivada da função ela é positiva para x menor do que x estrela. E depois, para x maior do que x estrela, a função está decrescendo. Então, ela fica negativa a derivada da função. Tá, ó, aqui eu fiz um desenho também, né, para a gente lembrar. Se a gente esquecer o que está acontecendo no critério, eu sempre indico a gente fazer o desenho, tanto aqui quanto aqui. E aí, como é que a gente pode definir esse critério, tá? Então, o critério é definido assim, ó. Antes de x estrela ou x chapéu, temos que a derivada é positiva, olha lá. Então, se eu pego um ponto qualquer aqui, ó, a derivada nesse ponto é o quê? Positiva, porque a reta tangente é para cima aqui também. E para um valor depois, a reta tangente é o quê? Negativa, ó, ela é para baixo. Oh, beleza. Tá? Então, depois, e um ponto depois de x estrela, a derivada é negativa. Ou seja, a função decresce. Então, a gente pode classificar desse jeito, eu posso definir desse jeito o critério da derivada primeira. Depois eu vou dar uma resumida nesse critério mais à frente, né? Quando eu for aplicar ele em outras situações também, eu vou resumir, mas já vamos definir ele bonitinho aí, né? Então, seja x estrela, f de x estrela, um ponto crítico. E que é ponto crítico? Ou a derivada se anula, ou a derivada não existe, tá? Tanto nos dois casos a gente pode chamar de ponto crítico. Então, se a derivada da função para x menor do que x estrela for positiva e a derivada para x maior do que x estrela for negativa, então ela está fazendo assim, ó, ela está crescendo, depois ela está decrescendo. Então, se ela cresce, depois decresce, aqui tem que ser um ponto de máximo local. Aí você fala, professor, o que é esse epsilon? Ó, esse epsilon é só para definir uma vizinhancinha em torno do ponto x estrela, porque eu não vou pegar qualquer valor de x menor do que x estrela, tá? Por que não? Porque, por exemplo, eu tenho uma função que é assim, ó. Se pegar um valor muito longe de x estrela, olha lá, aqui é x estrela. Se você pegar esse ponto aqui, ó, x é menor do que x estrela. Então, se você pegar esse valor aqui, para fazer aquela análise que está ali, você vai ter o quê? A derivada aqui vai ser negativa. Mas ele vai estar interpretando direito esse ponto? Não. Para a gente pegar o ponto que interpreta direito o comportamento aqui, eu tenho que pegar um ponto aqui próximo. Tá? Então, por isso que a gente dá um epsilon pequenininho para ficar numa vizinhança próximo do ponto x estrela. Eu não quero pegar qualquer valor de x. Então, aquilo ali é só uma formalidade matemática. Mas, conceitualmente, o que a gente faz? A gente pega um ponto aqui um pouquinho antes de x estrela, mais próximo de x estrela, e analisa o sinal, se for positivo, e depois a gente pega um pontinho depois de x estrela, próximo de x estrela. Se ele for negativo, a gente vai ter esse comportamento. Ela cresce, depois decresce, e a gente tem um ponto de máximo local. E para o mínimo local, o que a gente pode ter nesse caso aí? A gente tem um comportamento muito parecido para o mínimo local, tanto para o ponto crítico no qual eu consigo calcular a derivada, que a derivada é zero, ou naquele ponto crítico que tem um bico. O que acontece no caso do mínimo? Ó, no mínimo a função decresce e depois cresce. Então a derivada primeiro é negativa e depois fica positiva. Aqui, ó, a derivada primeiro é negativa, depois fica positiva. Se você esquecer do critério, eu indico sempre fazer o desenho, tá? Então tá dizendo o quê, ó? Então, se eu pegar um x menor do que x estrela ou x chapéu, então o que acontece com a derivada? A derivada é negativa. E se eu pego um ponto depois de x estrela, o que acontece com a derivada? A derivada é positiva. Então, como é que eu posso resumir aí o meu problema? Então, seja x, f de x estrela, f de x estrela, um ponto crítico. Se a derivada da função for primeiro negativa, então fazer o desenho, a negativa ela está descendo. E depois positiva, depois ela está subindo. Ó. Então ela desce, depois sobe. O que eu posso dizer desse ponto? Um ponto de mínimo local. Tá? Bom, continuando aí o conceito importante, ó, eu vou aplicar isso aqui mais à frente, não agora
quando eu tenho um bico, mas eu vou aplicar isso aqui mais à frente em um modelo mais à frente aí, que eu obrigatoriamente terei que aplicar o critério da derivada segunda, porque o critério da derivada primeira ele não vai servir. Desculpe, o critério da derivada segunda não vai servir, eu terei que aplicar o critério da derivada primeira. Bom, então na aula passada, utilizando o teste da derivada segunda, dizíamos a grosso modo que quando a derivada da função é positiva, o que eu falo da função? Lembra que eu dizia? Que a boca da função é para cima. Olha lá, derivada segunda positiva, a função é assim, ó. A boca é para cima. Quando a derivada da função... Boca feliz, né? Olha lá, tá até um rostinho feliz aqui, ó. Se você juntar, colocar a boca mais aqui, ó, fica um rostinho feliz. Derivada segunda, né? Olha que bonitinho, ó, fica um rostinho feliz, tá? Quando a derivada segunda era para baixo, tinha um rostinho triste, né? A boca era para baixo, o que acontecia? A derivada segunda era negativa. Então, derivada segunda negativa, boca para baixo, derivada segunda positiva, boca para cima. É óbvio que isso aí não é um conceito matemático, né? Isso é uma interpretação do gráfico. A gente tem que dar um nome para esse comportamento. E o nome que a gente dá é concavidade e convexidade, tá? Então, quando a função tem boca para cima, a gente diz que a função ela é convexa. E quando ela tem boca para baixo, ela é côncava. Côncava, tá? Esse é o nome, é só para dizer que é o nome. Então, dizemos que uma função ela é côncava, tá? Quando a derivada da função ela é negativa, não positiva. Ela é negativa. Opa. Então, quando a derivada for negativa, a derivada segunda for negativa, a função tem boquinha para baixo, a gente chama ela de côncava. E quando a derivada for positiva, né, a boquinha for para cima, a gente chama ela de convexa. Esse é o nome que a gente dá. Tá? E aí você pergunta, professor, o que acontece nos pontos para os quais a derivada muda de convexidade? Você fala, existe pontos que mudam de convexidade? Existe, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, olha. Olha o gráfico de uma função, imagina que eu tenho a função assim, ó, ela sobe boquinha para cima, depois ela fica boquinha para baixo, certo? Se ela é boquinha para cima, em algum momento ela fica boquinha para baixo, como essa função aqui basicamente ela é contínua, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto no qual a função está mudando de comportamento. Ó. Esse ponto aqui, ela estava antes boquinha para cima, depois dele boquinha para baixo. Esse ponto no qual muda a concavidade da função, ela era côncava e vira convexa, desculpa, era convexa e fica côncava, a gente chama de ponto de inflexão, tá? A boquinha da função a gente chama de concavidade, tá? Então aqui é concavidade positiva e aqui é concavidade negativa. Então ela mudou a concavidade da função, tá? Então esse ponto aqui é um ponto de inflexão da função. Então, ó, os pontos x, f de x para os quais a função muda de côncava para convexa ou de convexa para côncava, ou seja, ela muda a concavidade, são chamados de pontos de inflexão. Vamos dar um nome para ele, eu vou chamar de x', f de x'. Vou fazer um desenho aqui, tá? Só para a gente ilustrar, ó. Ela era assim, ela tinha a boca para baixo, depois ficou com a boca para cima. Então, este ponto aqui, a função é o ponto x', né? F de x'. Então, esse ponto aqui, a função mudou de comportamento e a gente chama de ponto de inflexão. Olha que nome bonito que a gente dá para esse ponto. Tá? E como é que a gente encontra esses pontos de inflexão? Tá? Eu vou dar alguns critérios para a gente encontrar os pontos de inflexão. Mas, em geral, os candidatos mais indicados aí para ser pontos de inflexão são aqueles para os quais a derivada segunda se anula. Tá? Então, para ser ponto de inflexão, a derivada segunda tem que se anular. Aí você pergunta, professor, todos os pontos para os quais a derivada segunda se anula é inflexão? Não. Aí a gente vai ter que utilizar mais informações sobre a função. Mas se ele é inflexão,
Se está mudando a concavidade, obrigatoriamente a derivada segunda se anula. Então, para procurar os candidatos a ponto de inflexão, o que a gente faz? A gente pega, calcula a derivada segunda e iguala a zero, tá certo? Mas aqui o comentário é o seguinte, ó, entretanto, temos algumas situações para os quais, mesmo a derivada segunda se anulando, o ponto não é inflexão. Eu vou dar exemplo mais à frente para vocês, tá? Mas esse critério que está aqui serve, olha. Usando a derivada segunda, podemos dizer que um ponto x estrela, f de x estrela, é um ponto de inflexão se a derivada primeira dele for diferente de zero, ou seja, se esse ponto não for um ponto crítico, mas a derivada segunda dele se anular. Ó, um exemplo aí, ó. Este exemplo aqui, ó. A função ela sobe, desce e tem a concavidade aqui, ó. Mudou de concavidade aqui, então isso aqui é inflexão, tá? O que acontece com a derivada nesse ponto? A derivada nesse ponto não é zero, ela é assim, ó. Ela é negativa nesse caso aqui, a derivada primeira da função. Então, nesse caso eu tenho a derivada primeira diferente de zero e a derivada segunda igual a zero. Então, este ponto é um ponto de inflexão e eu posso usar isso para classificar os meus pontos. Então, agora, se eu tiver um ponto crítico no qual a derivada primeira se anula e a derivada segunda se anula, aí eu tenho que analisar mais. Aí o critério que eu vou ter que usar vai ser o critério da derivada primeira para eu poder conseguir classificar se um ponto é máximo, mínimo ou é inflexão, tá? Então vamos lá, vou fazer um exemplo aí, ó. Seja f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. Letra A, encontre os máximos e mínimos locais. Letra B, os pontos de inflexão. E letra C, diga em qual região a função cresce ou decresce, tá? Então vamos lá. Então, para eu encontrar os pontos de máximo e mínimos locais, eu tenho que encontrar os pontos críticos. Inclusive, encontrando os pontos críticos, a gente vai ser capaz, depois, mais tarde, de dar aquela classificadinha com relação ao crescimento ou decrescimento da função, tá bem? Porque os pontos críticos é que se a função mudar de comportamento, ou seja, deixar de ser crescente para decrescente, ou decrescente para crescente, ela vai ter que mudar esse comportamento no ponto crítico, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui eu tenho... só tem uma página aqui? Tenho. Então vamos lá. Então, para resolver, vamos calcular a derivada. Tá? Então, dando a derivadinha, né? Então, df dx com a derivada da função é 3x à quarta, então o 4 vem na frente, então vai ficar 4 vezes 3 dá 12, então vai ficar 12x ao cubo. 3 vezes 4 dá 12 também, então vai ficar menos 12x quadrado. Vem o 2 aqui na frente, então vai ficar menos 24x. Tá certo? Você fala, professor, isso aqui porque agora eu quero encontrar os pontos críticos, né? Encontrando os pontos críticos. O que eu faço para encontrar os pontos críticos? Nesse caso aqui, é um polinômio. Para polinômio é tranquilo de encontrar ponto crítico. Todos os pontos críticos, eles vão ser iguais, a derivada se anular, vai ser iguais a zero. Não vai ter bico essa função, tá? Então, eu pego isso, 12x ao cubo menos 12x quadrado menos 24x e igualo a zero. Você fala, professor, isso aqui é uma equação cúbica para a gente resolver. Como é que a gente resolve uma equação cúbica? Nesse caso, apesar de ser cúbica, eu consigo resolver facinho, porque eu consigo tirar em evidência alguns termos aí. Olha, aqui não tem 12, 12 e 24. 24 é 2 vezes 12. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, tiro 12 em evidência. O que mais que eu consigo tirar em evidência? Ó, aqui tem x ao cubo, x quadrado e x. Então, eu posso tirar 12x em evidência. Então, aqui vai ficar x elevado ao quadrado, porque eu tirei 12x. Aqui vai ficar menos x. E aqui vai ficar menos 2 igual a zero.
tá certo? Então, para este produto aqui se anular, como é que eu resolvo? Eu posso passar o 12 dividindo, então vou ter o quê? X quadrado menos x menos 2 igual a zero, tá? Ó, dividir tudo por 12. Então, vou ter que resolver esta equação aqui. Para eu resolver esta equação aqui, lembra que eu sempre digo, quando eu tenho um produto de duas funções dando zero, então, ou isso é zero, ou isso tudo aqui é zero, tá? Só vale para zero. Tá? Então, resolver isso aqui igual a zero é facilitado justamente por causa disso. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de solução. Então, temos ou x igual a zero, tá? Que já vai ser um ponto crítico para mim, ou x quadrado menos x menos 2 igual a zero. Este aqui dá para a gente resolver. Por que que dá para eu resolver? Porque é uma equação do segundo grau, então eu posso usar o que? Bhaskara. Então, usando Bhaskara, vai ficar x, as raízes, né? Vão ficar igual a menos b, no caso b é menos 1, então menos b vai dar 1, mais ou menos raiz de delta sobre 2. O delta aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. 1 mais 8 dá 9. Então, a raiz de 9 dá 3. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho a primeira raiz, 1 menos 3 dividido por 2 vai dar menos 1. E a segunda raiz é 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2. Tá? Então, eu tenho quais pontos críticos? Eu tenho o primeiro x, aí você fala, professor, como é que eu encontro a coordenada y? Você vem e substitui no valor da função. Então, no lugar do x, você coloca 0. Então, vai ficar 3 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 12 vezes 0, mais 5. Então, o ponto vai ficar 0, 5. Esse é o primeiro, esse aqui é o ponto crítico. Então, vou olhar para essa coordenada aqui. O segundo ponto, tá? O segundo ponto, então, o ponto x1 igual a menos 1 tem coordenada y. Como é que eu encontro isso? É só pegar a função e substituir o valor de menos 1. Então, a função é 3 menos 1 elevado à quarta, menos 4 menos 1 elevado ao cubo, menos 12 menos 1 elevado ao quadrado, mais 5, que vai dar o que aqui? Ó, 3 menos 1 elevado a 4 é 1, então vai ficar 3, menos 1 elevado a 3 dá menos 1 vezes 4 dá mais 4. Menos 12, aqui é menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1, então vai ficar menos 12 mais 5. Então, 4 mais 3 dá 7, mais 5 dá 12, menos 12 dá 0. Olha lá que legal. Então, o ponto vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 e 0, esse é o outro ponto crítico. E, finalmente, o último ponto crítico, né, que é o ponto x2 igual a... Quanto que é? 2, né? 2. Então, o f de 2 vai valer quanto? Ele vai valer 3 vezes 2 elevado à quarta, menos 4 vezes 2 elevado ao cubo, menos 12 elevado ao quadrado, mais 5. Então, vamos lá? Então, vai ficar, 3, 2 elevado à quarta dá 16. Então, vai ficar 3 vezes 16, menos 4 vezes 8, menos 12 vezes 4, mais 5. 3 vezes 16 dá 48, 4 vezes 8 dá 32, 4 vezes 12 dá menos 48, inclusive dá para cancelar, mais 5, então aqui vai dar menos 27. Então, o ponto é 2,
menos 27. Então, eu tenho este ponto aqui e o ponto 0,5. São os pontos críticos que eu tenho para a minha função, tá? Agora, eu vou ter que dizer se ele é máximo ou é mínimo, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e calculo a derivada segunda da função, tá? Então, calculando a derivada segunda da função, qual é a derivada segunda da função? Eu venho aqui e calculo mais uma vez a derivada dessa função. Então, derivando isso aqui vai ficar o quê? 3 vezes 12 dá 36, tá? Então, vai ficar 36x², porque o grau cai de 1, né? Esse aqui vai ficar 2 vezes 12 dá menos 24x. Então, menos 24x. E o último vai dar menos 24. Olha lá, menos 24. Tá bem? Então, vamos lá substituir os valores da função lá que eu tenho. Então, ó, o primeiro ponto, o ponto era... Vou colocar na ordem agora, né? Então, menos 1 e 0. Então, vamos ver a derivada dele, que acontece? Então, a derivada segunda da função, no ponto menos 1, vai dar o quê? 36 menos 1 ao quadrado, menos 24 menos 1, menos 24. Então, vai dar o que aí? Vai dar 36, menos 24 com menos 1 vai dar mais 24, menos 24, cancela, vai dar 36, então é maior do que zero. Então, o que eu posso falar desse ponto? Esse ponto aqui é um ponto de boca para cima, ó, boca para cima, é um ponto de mínimo, mínimo o quê? Mínimo local, então, menos 1, 0 é mínimo local, tá? O próximo ponto é o ponto 0,05. Então, ponto 0,5. Então, ponto 0,5. Substituindo na derivada segunda, vai ficar o quê? 0, né? Então, vai ficar 36, 0, menos 24 vezes 0, menos 24. Bom, essa conta até moleza de fazer, né? 0 vezes 36 dá 0, 24 vezes 0 dá 0, então vai dar menos 24. Menor do que 0. Então, a boquinha é para baixo. Então, o ponto é de máximo. Então, 0 e 5 é máximo local. E, finalmente, o último ponto, que é o 2. 2 quanto? 2 menos 27. Tá? Provavelmente vai ser mínimo, né? Então, substituindo, vai ficar a derivada segunda da função. No ponto 2, vai ficar 36, 2 ao quadrado, menos 24 vezes 2, menos 24. Então, vai ficar 36, 24 vezes 2 dá 4, menos 2 vezes 4 dá 48, menos 24. 36 vezes 4, 4 vezes 6 dá 4, vai 2, 4 vezes 12, 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 2 dá 144, menos 48, menos 24. Então, isso aqui vai ficar o quê? 144 menos 48 dá 96. 96 menos 24 dá 72. Que é positivo, né? Então, a boquinha da função é para cima. Então, portanto, esse ponto é um ponto de... Então, 2 menos 27 é mínimo local. Tá bem? E aí, a gente pode agora, né? Na letra B, encontrar quando a função ela é isso, né? A letra B, quando ela é crescente, quando ela não, primeiro ponto de inflexão. Letra B. Os pontos de inflexão. Como é que a gente encontra os pontos de inflexão da função? Agora eu vou pegar a derivada segunda da função e vou igualar a zero. Tá certo? A derivada segunda da função, ela deu 36x² menos 24x menos 24. Então, vai ficar o quê? 36x²
menos 24x menos 24 igual a zero. Como é que eu posso resolver essa equação aqui? Bom, dá para eu tirar alguma coisa em evidência aqui. Não dá para eu tirar, por exemplo, x, porque aqui tem x², aqui tem x e aqui não tem nada, mas dá para tirar número. No caso aqui, dá para eu tirar 12 em evidência. Então, para escrever assim, ó, 12, 36 é 3 vezes 12. Aqui vai ficar menos 2x menos 2 igual a zero. Então, igualando isso aqui a zero, a gente vai ter essa equação do segundo grau para resolver. Como é que a gente resolve essa equação aí? A gente resolve assim, né? Vai ficar x igual ao quê? B é 2, mais ou menos sobre 2, raiz de delta. Quanto que é o delta? É 2 vezes 3, né? Aqui é 2 vezes A. Quanto que é o delta aqui? O delta é menos 2 ao quadrado, menos 4, 3 vezes menos 2. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. Menos com mais, então vai ficar mais 24, tá certo? 24 mais 4 dá 28. 28 não tem raiz exata, mas a raiz de 28 é 2 raiz de 7, tá? Então vai ficar 2 raiz de 7. Então a gente tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Dá para simplificar, inclusive, né? Dá para tirar o 2 em evidência, né? Então vai ficar 1 menos raiz de 7 sobre 3, é a primeira raiz, e a segunda é 1 mais raiz de 7 dividido por 3. Então, eu tenho dois pontos de inflexão, com esta coordenada x aqui e com essa coordenada x aqui, o segundo ponto de inflexão. Esse ponto é negativo, porque raiz de 7, com certeza absoluta, é maior do que 1. Então, isso aqui é 1 menos um número maior do que ele, tá? Então, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, tá? Então, este ponto de inflexão está do lado negativo, esse aqui do lado positivo. Na verdade, isso aqui são as coordenadas x do ponto de inflexão. Para eu achar a coordenada y do ponto de inflexão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir no valor da função, no f, e achar o valor. Só que aqui eu não vou encontrar, tá? Mas se a gente quiser encontrar, é só pegar no lugar do f, colocar 1 menos raiz de 7 sobre 3, e no segundo, 1 mais raiz de 7 sobre 3. Dá trabalho porque vou ter que elevar ao cubo, etc, etc. Então, não vou encontrar. Vou só indicar que isso aqui são as coordenadas x do ponto de flexão. E essa aqui é a coordenada x do segundo ponto de flexão. Tá? E finalmente, aí, para terminar a letra C, ele pediu para dizer onde que a função é crescente, onde a função ela é decrescente. Bom, é fácil da gente fazer isso. Por quê? Quais são os pontos críticos que a gente encontrou? Os pontos críticos tinham coordenada x igual a menos 1. O próximo, o outro era 0 e o outro era 1, tá? Então, eu não vou fazer o gráfico da função exata, mas isso aqui já vai me dar uma ideia boa para eu fazer o esboço do gráfico da função. Então, o ponto era menos 1, 0 e 2. Quanto que a função valia em menos 1? Ela valia 0. Quanto que a função vale em 0? Ela vale 5. E quanto que a função vale em 2? Ela valia menos 27. Está lá embaixo, ó. Menos 27. Bom, olhando para a função, aqui é 0. Olha, para sair de menos 1 e ir até 0, a função ela tem que ser crescente, não é mesmo? Ela tem que ser crescente aqui. Para ir de 2... de 5 até menos 27, ela tem que ser decrescente, correto? Então, o que vai acontecer para a função? Antes de x igual a menos 1, a função ela é decrescente. Vamos verificar mesmo? Então, aqui é um ponto crítico da função, tá certo? Como é que a gente verifica isso? A gente pega qualquer ponto antes de menos 1, por exemplo, um menos 2 aqui, e vamos verificar qual que é o valor da derivada naquele ponto. Ó, você vai ver que a derivada vai dar negativa. Então, a derivada da função em menos 2. Tá? Então, a expressão da derivada é... Deixa
Deixa eu olhar lá de novo. É 12x ao cubo menos 12x quadrado menos 24x. Então, é 12x ao cubo menos 2 elevado ao cubo menos 12x quadrado menos 24x. Tá? Vai dar quanto isso aí? Isso aí vai dar 12 menos 2 elevado ao cubo vai dar menos 8. Menos 12 menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 2 vezes 24 dá mais 48. Ó, aqui dá no menos 48, mais 48 cancela. E aqui está dando o quê? 12 vezes menos 8, que vai dar menos 96. Está vendo que é menor do que zero, como eu disse? Então, a derivada da função aqui, ela é negativa. Então, o que está acontecendo com a função? A função ela é decrescente. Tá? Você fala, professor, qual que é a concavidade da função nesse ponto? Se você for calcular a concavidade da função nesse ponto, você vai olhar para a derivada segunda da função. Mas é fácil porque a gente já calculou a derivada segunda neste ponto e neste ponto aqui. Quanto que deu a derivada segunda neste ponto? Ela não deu positiva, com a boquinha para cima, que a gente tinha feito. Então, como é que é o grafo da função se fosse fazer o desenho? Ele seria assim, ó. Ele tem um comportamento assim, né? A boca para cima. Aí ele vai. Aqui ele tem a boca para baixo, ó. Então, ele faz assim e assim, ó. Essa função. Então, a função aqui ela é decrescente de menos infinito até menos 1. Exatamente no ponto crítico que ela mudou de comportamento. O ponto de inflexão vai ser um ponto mais ou menos aqui, que é 1 menos raiz de 7 sobre 3. Esse é o ponto de inflexão. Daqui para baixo ela faz o quê? Em 0, eu não descobri que a concavidade é para baixo, então a boquinha dela é assim para baixo, tá? Tem um certo ponto. E aqui eu não descobri que a boquinha dela é para cima, então ela faz assim. Olha para você ver que legal. Só calculando essas informações, a gente consegue fazer o gráfico da função. E um gráfico, um esboço bem ilustrativo. E o ponto de inflexão era 1 mais raiz de 7 dividido por 3. Tá? Então, é mais ou menos aqui onde a função muda de comportamento. Então, esse é o gráfico da função. Então, a função o quê? Ela é decrescente até aqui. Vamos fazer em cores? Aqui ela vai ser crescente. Ó, crescente. Depois ela fica decrescente de novo. Opa, fazer em cores. Fazer em azul, né? Depois ela fica decrescente de novo até esse ponto aqui, ó. Então, decrescente. Depois ela fica crescente de novo, ó. Continua a partir daqui. Ela fica crescente, ó. Tá? Este e este são as inflexões. Ó, inflexões. Inflexão. Tá? Inflexão. Tá bem? Ó, ficou legalzinho o nosso gráfico e a gente conseguiu tirar uma boa ideia só olhando para a derivada da função, a boquinha da função, né? A concavidade. Tá? Lembrando aqui, né? Boquinha. Se eu fosse falar para você, aonde que a função ela é com a boca para cima, ou seja, ela é convexa. A função ela vai ser convexa aqui, ó, nessa região. Então, ela vai ser convexa até aqui. Aqui ela é convexa. Tá certo? A boquinha dela é para cima. Depois ela fica o quê? Ela fica côncava. Côncava onde? De um ponto de inflexão até o outro. Então, ela é côncava aqui, ó. E ela fica convexa de novo a partir desse ponto. Ó. Fica convexa de novo. Tá? Então, a gente colocou todas as informações no nosso gráfico. Tá? Bom, vamos lá. Bom, agora, situações em que a derivada primeira precisa... A regra da derivada primeira tem obrigatoriamente também que ser usada. Tá? Então, que situações que a gente tem isso? Tá. Então, na sessão anterior, vimos que o teste da derivada primeira foi usado em situações para os quais a derivada não podia ser
encontrada. Então, por exemplo, quando tinha um bico, a gente obrigatoriamente tem que usar o critério da derivada primeira, tá? Mas existem situações, mesmo quando não tem bico, em que a gente o teste da derivada segunda fica inconclusivo. Em que situação que o teste da derivada fica inconclusivo? A situação é quando a derivada primeira se anula num ponto e a derivada segunda também se anula no ponto. Então, ele fica inconclusivo quando eu tenho um ponto crítico e a derivada segunda também se anula. Tá certo? Então aí não dá para usar o teste da derivada segunda, ele não vai dizer nada para mim, ele não vai ter nenhuma informação que é útil. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que estudar o quê? O comportamento da função quando a função está se aproximando do ponto crítico, depois como é que ela sai do ponto crítico, como é que ela chega e depois como é que ela sai do ponto crítico. Tá? Então eu dou dois exemplos aqui importantes e representativos. A primeira função f de x ao cubo, a segunda f de x à quarta, tá? Bom, então vamos lá. Então, o que eu vou fazer, né? Então, o exemplo é, encontre os pontos críticos. Então, o primeiro ponto crítico é, eu derivo a função, então a derivada de x ao cubo dá 3x², tá? Para encontrar o ponto crítico, eu pego isso igual a zero, então eu peguei derivada, igualei a zero. Quem que é a derivada da função? É 3x², então eu peguei 3x², igualei a zero e achei que o x é igual a zero. Beleza. Então, um ponto crítico meu é o ponto 0, 0, né? X igual a 0 e y igual a 0. Por que eu sei que o y é igual a 0? Só colocar no lugar do x, você coloca 0. Então, para você achar o y, vai ficar 0 ao cubo, que vai dar 0. Então, um ponto crítico é o 0, 0 de coordenada x igual a 0. Aí eu faço o quê? Para classificar o ponto crítico. Eu não pedi, mas vai que eu quisesse classificar o ponto crítico. Então, eu calculei a derivada segunda da função, que deu 6x. Substituí o valor de zero, opa, deu zero também. Então, a derivada primeira se anulou e a derivada segunda se anulou. Tá certo? Então, o teste de ponto lá da derivada segunda não foi conclusivo, porque não vai dar para eu usar. Porque só dá para usar se a derivada segunda fosse diferente de zero. No caso, deu zero. Mas vamos olhar para o grafo da função? Olha o que acontece com o grafo da função. Esse é o grafo de x ao cubo. A função ela está crescendo, chega aqui nesse ponto aqui, a derivada se anula, ela volta a crescer. Olha o que está acontecendo na função. Esse ponto aqui é ponto de máximo? Não. É ponto de mínimo também? Não, de jeito nenhum. Ponto do que ele é? O que está acontecendo especificamente aqui? A derivada segunda está se anulando, mas a concavidade da função está mudando. Olha, ela era com a boca para baixo, ela era côncava e ficou com a boca para cima, ficou convexa. Então, aqui o que aconteceu? A função mudou de concavidade nesse ponto. Esse aqui, na verdade, a gente pode dizer que é um ponto de inflexão. Aí você fala, professor, então agora ficou fácil da gente classificar, né? Porque se a função ela é derivada segunda igual a zero, derivada primeira igual a zero, derivada segunda igual a zero, é inflexão. Já posso colocar aqui inflexão? Não, aí que você está redondamente enganado. Vamos ver o segundo exemplo aqui? O segundo exemplo é f de x igual a x à quarta. Vamos lá calcular o ponto crítico? Como é que eu faço? Dou aquela primeira derivadinha, que vai dar 4x ao cubo igual a zero, então vai dar x igual a zero. Qual é o ponto crítico? O ponto é x igual a zero. Para achar a coordenada y, eu substituo aqui no valor de 0 a quarta, não vai ficar 0 a quarta, vai ficar 0. Então, o ponto crítico é 0, 0. A coordenada x, que é importante, que é essa que a gente vai usar para fazer a substituição. Vamos calcular a derivada segunda? Então, calculando a derivada segunda, eu dou mais uma derivadinha. Então, 3 vem na frente, então vai ficar 12, o grau cai mais uma vez, 12x². No ponto 0, 0, o que a gente tem? No lugar do x, a gente coloca 0, então vai ficar 12, 0 ao quadrado, vai dar 0. Então, a derivada segunda também se anula em x igual a 0. Opa, se você usar o critério anterior, você diria que derivada primeira se anulando e a derivada segunda se anulando é ponto de flexão. Mas não é. Olha o gráfico da função para você ver como é que é o gráfico de x à quarta. Ele é assim. Tá? Esse é o gráfico de f de x igual a x à quarta. E do que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é um ponto de mínimo local.
Então, quando a derivada primeira se anula e a derivada segunda se anula, eu não posso falar nada. O teste é inconclusivo. Você não pode dizer nem que é inflexão, nem que é máximo, nem que é mínimo. Você simplesmente não usa o critério. O critério não serve para nada para você, tá? O que a gente tem que fazer neste caso? Obrigatoriamente, a gente terá que usar o critério da derivada primeira. Esse sim vai servir para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a função. Tá? Então, só vamos dar aquele resumidinho no teste da derivada primeira, só para a gente lembrar, né? Então, como é que era o teste da derivada primeira? Olha, esse aqui é um ponto de máximo. O que acontecia? A derivada, esse aqui é o ponto C, é o ponto crítico, tá? Então, a derivada antes de C era positiva, depois ficou negativa. Então, quando ela é positiva e vira negativa depois, é máximo, ó. Então, se a derivada antes de C é positiva e depois fica negativa, o ponto é máximo. Se a derivada é primeiro negativa, ó, derivada negativa, depois fica positiva, então ela é negativa primeiro e depois é positiva. O ponto é de quê? O ponto é de mínimo. E aí você fala, professor, e se a derivada antes for positiva e depois for positiva? O que acontece nesse caso? Ou seja, ela não muda de sinal. Ou se a derivada antes ela é negativa. Ó, vou dar um exemplo para vocês. A derivada ela é positiva. Tá? Então eu tenho aqui uma derivada primeiro positiva. Para cima, né? Positiva. Zero e depois volta a ser positiva. Ó. Então o que está acontecendo? A derivada é positiva, a função está crescendo. Depois ela continua crescendo de novo. Uma outra situação, ela é negativa, dá aquela descansadinha, né? Depois volta a ficar negativa de novo. Então, este ponto aqui, se chegar nesse ponto, a derivada se anula. Primeira, né? Ó, aqui a derivada primeira se anula. Então, é um ponto crítico. Mas o que está acontecendo com o comportamento da função? Você está vendo que ela está mudando a concavidade? Então, ela era para baixo, passou para cima. Aqui ela para cima, passou para baixo. Então, numa situação em que a derivada, ela não troca de sinal, ou seja, ela era positiva antes e continua positiva depois, ou era negativa antes e continua negativa depois, este ponto a gente chama de ponto de inflexão, tá? Então, como é que a gente vai classificar esse ponto usando o critério da derivada primeira? Então, usando o critério da derivada primeira, olha o que a gente vai fazer. Eu calculei a derivada da função, que deu, a derivada primeira deu 3x², tá certo? Então, o ponto crítico é o ponto 0, 0. Usando o critério da derivada primeira, o que eu faço? Eu pego um pontinho menor do que o zero, que é o ponto de coordenada x, que vai ser o ponto crítico. Então, eu pego um ponto um pouquinho antes do zero. Então, lembra? O que está dizendo? É quando a função, usando o critério da derivada primeira, eu pego um ponto antes, eu olho o sinal da derivada antes e pego um ponto depois e olho o sinal da derivada depois. Tá? Assim que eu faço, então, para usar o critério da derivada primeira. Então, eu vou escolher um ponto x1 menor do que zero. Então, zero é o ponto crítico, tá? Aqui é o zero. Opa, esse é o zero, é o ponto crítico. Eu pego um ponto x1 primeiro menor do que zero. Depois vou pegar um ponto x2 maior do que zero. Vou analisar o sinal da derivada para este ponto e analisar o sinal da derivada para este ponto. Ó, peguei um x1 menor do que zero. Se você quiser trabalhar com um número mesmo, né? Por exemplo, você quer dar um valor para o x1, você dá um valor, por exemplo, menos 0,1, substitui aqui e veja qual é o valor, qual é o sinal. Nesse caso específico, é fácil da gente analisar. Por quê? Porque só tem uma expressão. Agora, se a expressão for bem grande, a dica que eu dou é você fazer o seguinte: você escolhe um ponto mesmo numérico antes do ponto crítico. Por exemplo, você quer pegar um x menor do que zero, por exemplo, menos 0,1. É um ponto que é menor do que zero e está próximo de zero. Tá? E aí você avalia na função e veja qual é o sinal da derivada. Então eu indico você, se tiver uma expressão muito grande, às vezes é um polinômio grande, você tem que fazer a conta, você coloca um valor numérico mesmo, né? Chuta um valor qualquer,
próximo do ponto crítico, nesse caso, um menor e depois um outro maior. Por exemplo, um maior podia ser 0,1, tá? Agora, nesse caso aqui é muito simples, por quê? Se eu pegar um x1 menor do que zero, qualquer número negativo, mesmo elevado ao quadrado, vai ficar 3 vezes um número elevado ao quadrado, né? Vai ficar tudo positivo, tá? Então, se você quisesse usar um numérico aí, tá? Imagina que você fosse no rascunho fazer a conta, menos 0,1 elevado ao quadrado, quanto que dá menos 0,1 elevado ao quadrado? Menos 0,1 dá 0,01 vezes 3, isso aqui dá 0,03, é positivo, tá? Então, você já saberia que a derivada antes do x igual a zero ela é positiva. E depois do x igual a zero? Depois do x igual a zero é a mesma coisa, tá? Você vai pegar qualquer valor positivo elevado ao quadrado e vai ficar positivo. Se você quisesse ir no rascunho e fazer a conta, qual valor você escolheria? Por exemplo, 0,1. 0,1 elevado ao quadrado vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar 0,3, que é positivo também. Então, o que está acontecendo? Ó, a derivada antes era positiva, depois a positiva também. Então, a derivada não trocou de sinal, ó. O sinal da derivada não mudou. Não mudou. E, além disso, o que eu posso falar da derivada segunda da função? A derivada da segunda da função ficou zero. Então, pelo critério da derivada primeira, o que eu posso dizer do ponto 0, 0 para a função x ao cubo? Ele é um ponto de inflexão. Vamos fazer a mesma coisa para x elevado à quarta? Então, para x elevado à quarta, o que eu faço? Eu calculo a derivada da função, vai dar 4x ao cubo, essa é a derivada da função. Eu igualo ela a zero, tá? Desculpe, eu pego 4x ao cubo igual a zero, eu acho que x igual a zero é o ponto crítico. Aí, o que eu faço? Usando o critério da derivada segunda, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um ponto menor do que zero e um ponto maior do que zero, tá? Então, se x1 é menor do que zero, o que vai acontecer? 4, por exemplo, se x1 for negativo, um número negativo elevado ao cubo mantém um sinal. Então, 4 vezes um número negativo vai ficar negativo, tá? Se você quiser, como eu disse, você pode pegar aqui, vir no rascunho e colocar um número, por exemplo, menos 0,1 elevado ao cubo. Menos 0,1 elevado ao cubo vai dar menos 0,001 vezes 4, isso aqui vai ficar menos 0,004, que é o quê? Só importa o sinal é negativo, tá? Agora eu pego um valor um pouquinho maior do que zero. Então, se eu pego um número positivo elevado ao cubo continua sendo positivo, vezes 4 vai dar positivo. Se você quiser, pode vir no rascunho e colocar um número lá. Então, fazendo a conta aí, isso aqui vai dar mais, né, 0,004, que é positivo. O que aconteceu com o sinal? Ele era menor do que zero e passou para maior do que zero. Então, ele era assim, ó, menor do que zero, a função decresce. Depois ele fez o quê? Ele passou para maior do que zero, a função passou a ser crescente. Então, esse ponto aqui, usando o critério da derivada primeira, o que a gente pode dizer? É um ponto de mínimo local, tá certo? Bom, e para finalizar a aula de hoje aí, né, a gente falou muito de mínimo local, máximo local, etc. E o global, ou o maior de todos? Como é que a gente encontra os máximos globais, ou máximos absolutos? Também é um nome, tá? O nome é máximo global, que é o maior máximo de todos, ou máximo absoluto também, que é o maior máximo de todos. Então, você vai ver esses dois nomes. Ou o mínimo global, ou o mínimo absoluto, que é o menor mínimo de todos. Como é que a gente encontra? Vamos olhar para o gráfico da função? Para a gente encontrar máximos e mínimos globais, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma função definida num intervalo fechado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma função f que é definida no intervalo indo de um ponto A até um ponto B, tá certo? Ela vai de um ponto A até um ponto B. Quando a função ela é contínua, existe um teorema que garante que existe um máximo e um mínimo global para a função f. Vamos olhar para esse exemplo aqui?
olhando para este exemplo, ó, este aqui é um gráfico de uma função. Qual é o máximo global dessa função? O máximo global dessa função, eu marquei aqui o maior valor que ela assume, que é este aqui. Perceba que o máximo global dela está dentro do domínio, é um ponto que está dentro do domínio, tá certo? E ele, estando dentro do domínio, ele é um máximo local também, tá? Agora, qual que é o menor valor de todos que a função assume? É este aqui, que é o mínimo local da função? Não. O mínimo valor que a função assume é este aqui, tá? Então, você perceba, este aqui não é um ponto crítico, mas o que está acontecendo nesse ponto? A função está na fronteira, que a gente chama fronteira. O último ponto que ela assume, a gente chama de fronteira. Então, essa função está na fronteira. Bom, o próximo ponto aí, o próximo gráfico, desculpe. Olha para esse gráfico da função. Isso aqui é um outro gráfico da função. Onde que está o máximo da função? Esse é o máximo local e é global, é o maior de todos. Esse é o mínimo local e é também o mínimo global, porque é o menor de todos. A fronteira não está nem o máximo nem o mínimo global. E um outro exemplo aí, olha para essa função aqui. Essa função ela tem dois pontos críticos. Aqui é um mínimo local, este é o máximo local, mas onde que é o máximo global? Está na fronteira da função. Então, como é que a gente procura os máximos e mínimos globais? A gente olha nos pontos críticos internos, que são os candidatos a máximo e mínimo locais, e olha na fronteira. Então, a gente, para encontrar o ponto de máximo global, a gente procura entre todos os máximos locais, vê quanto que dá o valor do máximo local e analisa qual o valor da função na fronteira. E para encontrar o mínimo global, o que a gente faz? A gente pega todos os mínimos da função, né, os mínimos locais da função, e analisa a função na fronteira. Então, o maior valor de todos entre esses valores que eu falei, entre os máximos locais e fronteira, esse é o ponto de máximo global da função ou máximo absoluto. E o menor valor de todos, desses todos aí que eu indiquei, vai ser o mínimo global da função, tá? Então, o máximo global, procuramos entre os máximos locais e na fronteira. O mínimo global, procuramos entre os mínimos locais e na fronteira. Vamos fazer esse exemplo aí? Então, esse exemplo pega essa função aqui, eu quero encontrar os máximos locais, mínimos locais, inflexão, quero dizer onde ela é crescente e decrescente, e eu quero também dizer aonde essa função ela atinge o seu máximo. Para eu dizer onde ela atinge o seu máximo, eu tenho que definir ela no intervalo fechado. Então, vamos colocar x aqui entre os pontos... Vamos colocar o x aí entre menos 1 e 4, tá? Então, x variando entre menos 1 e 4, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente encontrar os pontos de máximo e mínimos locais em flexão, a gente vai ter que calcular a derivada da função. Então, vamos lá. Letra A. Então, vou dar aquela primeira derivadinha na função. Então, derivando isso aqui vai ficar 12x ao cubo menos 3 vezes 16 dá 48x quadrado, 18 vezes 2 dá 36x, tá? Bom, então vamos lá encontrar os pontos críticos. Então, ir pegando igualando a zero, então vai ficar 12x ao cubo menos 48x quadrado mais 36x, igualamos a zero, tá? Então, para o ponto crítico, vamos resolver essa expressão aqui. Dá para a gente tirar alguma coisa em evidência? Dá para tirar o x em evidência e dá para tirar o 12 em evidência, tá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 12x, então aqui vai ficar x quadrado menos 48x quadrado em evidência, vai ficar 4x,
mais 3 igual a zero. Posso passar o 12 dividindo, então vai ficar x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Lembra como é que a gente faz para resolver essa equação? Para a gente resolver essa equação, a gente tem duas possibilidades, né? Então, a gente tem a possibilidade ou x igual a zero, porque esse produto de dois números dando zero, ou esse é zero, ou... Aqui eu deixei um espacinho para encontrar qual é a coordenada y depois, né? Ou x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Igualando isso aqui a zero, o que a gente faz? Vai dar uma equação do segundo grau, então x vai ficar igual a 4, mais ou menos sobre 2, raiz de delta. O delta aqui vai ficar 16 menos 12, então vai ficar 4, então a raiz de delta vai dar 2. Então vai ficar 4 menos 2 sobre 2, 4 mais 2 sobre 2. Então vai ficar 1, 4 mais 2 dá 6, 6 por 2 dá 3. Então eu tenho os pontos críticos x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 3. Vamos encontrar as coordenadas y aí do ponto. Bom, então para encontrar a coordenada y do ponto, o que eu faço? Eu pego no valor da função e substituo, ó, 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x quadrado. Se eu colocar no lugar do x, eu colocar 0, vai zerar esse e esse. Então, o ponto crítico de coordenada 0 vai ser 0, 0, tá? Para x igual a 1, eu vou ter que fazer a conta. Então, vai ficar 3, 1 elevado à quarta, menos 16, 1 elevado ao cubo, mais 18x quadrado, 1 elevado ao quadrado, tá? 1 elevado ao quadrado. Fazendo a conta, aí vai ficar o quê? Vai ficar 3 menos 16 mais 18, que vai dar... Então, aqui vai dar 3 menos 16 mais 18, vai dar 5. Então, o ponto é 1, 5. Este é o ponto crítico, a gente vai ter que classificá-lo já. E o outro é 3, né? Então, fica 3 elevado à quarta menos 16, 3 elevado ao cubo, mais 18, 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta dá 81. Então, vai ficar 3 vezes 81, menos 16. 3 elevado ao cubo vai dar 27, mais 18 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Ó, 3 vezes 81 dá 243, menos 16 vezes 27. Eu vou ter que fazer a conta aqui no canto, ó, 16 vezes 27. Então, 6 vezes 7 dá 2, vai 4. 6 vezes 2 dá 12, com 4 dá 162. Mais 270, 2, 3 vai 1, 432. Mais 18 vezes 9... vai dar 81 vezes 2, né? 81 vezes 2 dá 162. Então, vai dar 162. 162. Então, 243 mais 162 vai dar 5. 6 mais 4 dá 0, vai 1, dá 405 menos 432, dá menos 27, se eu não errei na conta. Então, vai ficar 3 menos 27, o outro ponto crítico, tá? Eu pedi para fazer o quê? Para classificar o ponto crítico. Aí você fala, professor, qual critério eu uso? Olha, por experiência própria, o critério que eu tento usar primeiro é o critério da derivada segunda, porque se ele funcionar, beleza, já era, não preciso usar o critério da derivada primeira. Mas quando o critério da derivada segunda ele falha, aí eu vou ter que usar o critério da derivada primeira para poder resolver
identificar se esses pontos são máximo, mínimo ou se são inflexão, tá? Como eu vou ter que calcular a derivada segunda, porque eu pedi também um ponto de inflexão, vamos lá fazer a conta, né? Então, encontrando a derivada segunda, quanto que vai dar a derivada segunda da função? Vamos lá fazer a continha, é só pegar e derivar mais uma vez isso aqui. Então, derivando isso aqui, vai ficar 2 vezes 3 dá 36, 36x². 2 vezes 4 dá menos 96x. E o outro vai ficar mais 36. Tá bem? Então, ficou desse jeito. Vamos pegar o primeiro ponto, que é o ponto 0, 0. O que vai acontecer com esse ponto? Esse aqui, molezinha da gente classificar a derivada dele. Por quê? Vai ficar 36 vezes 0, menos 96 vezes 0, mais 36. Isso aqui vai dar 36, que é maior do que 0. Então, o ponto é de mínimo. Tá? Mínimo o quê? Local, não global ainda. O outro ponto é o 1. E quanto? 5. 5 provavelmente vai ser um ponto de máximo local. Tá? Mas vamos verificar. Então vai ficar o quê? 36, 5 ao quadrado, menos 96 vezes 5, mais 36. Vai dar o quê aí? 25 vezes 36. 25 vezes 36. Vamos lá. 6 vezes 5 dá 0. Vai 3. 6 vezes 2 dá 150. 3 vezes 5 dá 5, vai 1. 3 dá 6 com 7. Então dá 75. Então 0, 0. Dá 900. Aqui dá 900. Menos. Opa, não é 5, é 1. 1, 1. Ó, já estou errando aqui na conta. É x igual a 1. 1, 1. Pronto. Agora tá certo. Vamos acertar aí, tá? Errinho aí também tem na conta, né? Então a gente errou a conta aí. Agora fica até mais fácil de eu fazer a conta. Vai dar o quê? Vai dar 36 menos 96 mais 36. Então, 36 mais 36 dá 72, menos 96 dá menos 28, que é menor do que 0, então é um máximo local. E, finalmente, o último aí, provavelmente vai ser um mínimo local também, tá? O último ponto é 3 menos 27, tá bom? Então, substituindo aí na derivada segunda, o ponto é 3, né? Não erremos agora de novo, né? Então, vai ficar 36 3 ao quadrado, menos 96 vezes 3, mais 36. Então, vamos lá. 36 aqui vai dar 9, menos 9 vezes 6, 3 vezes 6 dá 8, vai 1, então dá 288, mais 36. 9 vezes 36, 9 vezes 6, dá 54, vai 5. 9 vezes 3 dá 27, com 5 dá 32. Dá 324, menos 228, mais 36. Bom, isso aqui vai dar... Bom, vai ser positivo, tá? Vai dar um número positivo, porque 324 é maior que 288, então aqui já vai dar positivo, mais um número positivo. Isso é maior do que 0, então esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Derivada segunda é positiva, tá? Então já consegui classificar os pontos. Agora eu preciso encontrar o quê? Os pontos de inflexão, que também fazem parte do exercício. Para encontrar o ponto de inflexão, o que eu faço?
eu venho aqui na derivada segunda igual ela a zero. Cadê a derivada segunda? Até calculei aqui. Essa aqui, ó, 36x² menos 96x mais 36. Então, vai ficar 36x² menos 96x mais 36 igual a zero. Tá? Acho que é isso, né? Bom, a gente consegue tirar em evidência aqui 12, a gente consegue, né? Porque 96 dá para dividir por 12, não dá? 96 simplificando por 12, 96 dá por 4. Então, dividindo por 4 vai ficar 2, dá 24, dá por 3. Então, vai dar, por 3 vai dar 8, né? Então, aqui vai ficar, então, dividindo por 12 aqui, vai ficar 3x² menos 8x mais 3 igual a zero, tá? Exatamente o que eu tinha ali, né, antes, no começo, né? Ah, não, aqui era 16. Tudo bem, a hora que a gente faz a simplificação, aparece esse 8 aqui. Bom, passo 12 dividindo, então fica 3x² menos 8x mais 3 igual a zero. Como é que a gente resolve? Usando Bhaskara. Então, aí a gente vai, para usar Bhaskara, a gente vai ficar o quê? 8 dividido por 2 vezes 3, né? Mais ou menos raiz de delta. O delta aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3. Provavelmente não vai dar um delta com raiz exata. Aqui vai ficar 64 menos 4 vezes 12 dá 40, desculpa, 48 não, dá 36. 4 vezes 3 vezes 3 dá 36. Então, 64 menos 36 dá 28 de novo, igual deu aquela hora. 28. Bom, 28 a gente já sabe que isso aqui vai dar 2 raiz de 7. Então, simplificando, a gente consegue tirar um 2 em evidência e um 2 aqui. Então, fica 4 mais ou menos raiz de 7. Tem um 2 aqui embaixo também, fica 3 aqui. A gente cancela 2 com 2, então a gente vai ter duas raízes. A primeira, 4 menos raiz de 7 sobre 3. E a segunda, 4 mais raiz de 7 sobre 3. Então, essa aqui é a coordenada x do primeiro ponto de inflexão. Essa é a coordenada x do segundo ponto de inflexão. Só um detalhe, tanto esse quanto esse são números positivos, porque raiz de 7, ela com certeza ela é menor do que 4. Tá? Então, isso aqui é um número maior do que zero, isso também é um número maior do que zero. Tá bem? Então, isso aqui são as coordenadas x da inflexão. Tá bem? Bom, que mais? Então, a gente já classificou o ponto, já achou os pontos de inflexão. Ah, eu quero dizer onde f é crescente ou decrescente. Inclusive, dá para fazer o desenho, o esboço do gráfico. Olha lá para você ver. Quer ver? Ó? Como é que a gente faz o esboço do gráfico? A gente vai lá, marca os pontos críticos que a gente achou. Que são o primeiro que eu achei é o ponto 0, 0, que é este aqui. O outro é o 1 e o 5. E o outro é o 2 e o menos 27. Ó, 2 e menos 27, eu acho que é isso. Eu vou conferir ali. Tá? Então, os pontos são 0, 0, 1 e 5 e 2... desculpe, 3 menos 27, não 2. É 3, olha como é que um 2 vira um 3. Olha lá, 2 vira um 3 facinho, nem precisou pagar. Bom, agora a gente vai olhar o quê? Para a concavidade da função. Isso aí vai facilitar na hora da gente dizer onde a função é crescente ou decrescente. Quanto que deu a derivada segunda em 0, 0? A derivada segunda em 0, 0, ela deu positiva. Então, a boca da função é assim, ó. Então, ela é assim, ó. Boca para cima da função. Tá certo? Quanto que deu a derivada em 1? Deu negativo. Então, a boca é para baixo da função. Então, o que a gente faz? A gente gruda, né, os dois aqui, ó. Faz essa grudada aí. Então, a função aqui tem boca para baixo, aqui tem boca para cima, né? Então, fica assim o gráfico da função. Tá bem?
Esse é o grafo da função. Esse aqui é o esboço do grafo da função, mais ou menos, né? Para a gente fazer. Então a gente já pode dizer onde a função ela é crescente ou decrescente. Olha, vou fazer por cores aqui. Ó. Ela é decrescente aonde? Ela é decrescente lá do menos infinito até o ponto 0, 0. Então ela é decrescente. Tá vendo? Então ela está descendo. Chegou aqui, ela mudou de comportamento. Passou a crescer. Então ela ficou crescente até onde? Até aqui, ó. Então, crescente. Chegou aqui, ó, no ponto crítico de novo, ela voltou a decrescer, começou a descer, ó, até esse ponto aqui, outro ponto crítico. Então, aqui também é decrescente. E aqui ela voltou a crescer de novo. Tá certo? Então, a função ela é decrescente menos infinito até 0, crescente de 0 até 1, decrescente de 1 até 3, crescente de 3 até mais infinito. Se eu pedisse a concavidade da função, o que eu posso dizer da concavidade da função? Primeiro eu tenho que marcar o ponto de inflexão, esse aqui é um ponto de inflexão, mais ou menos, né? Que é o ponto 4 menos raiz de 7 sobre 3, e o outro, sei lá, mais ou menos aqui, 4 mais raiz de 7 sobre 3. Se eu tivesse calculadora, eu seria capaz de indicá-lo melhor, mas é mais ou menos, né? Então tem essas duas inflexões aqui, ó, são inflexões, inflexão, né? Então, o que eu posso falar da concavidade da função? Então, a função daqui até esse ponto aqui, ela é com a boca para cima, então ela é convexa, convexa. Depois ela fica o quê? Ela fica daqui até o primeiro ponto de flexão, ela fica a boca para baixo, então ela fica côncava. E finalmente ela fica o que de novo? Ela fica daqui para lá, né? Que é o ponto de flexão, ela fica convexa de novo. Tá bem? E aí eu pedi o máximo global e o mínimo global. O que está faltando eu analisar para eu responder a letra C? Lembra aqui que eu falei? Olha, para encontrar o máximo global e o mínimo global, eu vou ter que olhar para os pontos críticos, eu já sei, e vou ter que ver qual o valor da função na fronteira. Qual é a fronteira da função? Minha função aqui no problema, ela está definida entre x menos 1 até x igual a 4. Então, eu vou ter que calcular o valor da função em x igual a menos 1 e depois calcular o valor da função em x igual a 4. Aí, o máximo global vai ser o maior de todos e o mínimo global vai ser o menor de todos os valores da função. Então, para x igual a menos 1, eu vou lá no valor da função e substituo. Cadê a função? 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x quadrado. Então, é 3x à quarta. 3x à quarta. Então, no lugar do x, eu coloco o menos 1. Menos 1 elevado à quarta. Já esqueci. Mais 16x quadrado é menos 16x ao cubo. Menos 16x ao cubo, então menos 16 menos 1 ao cubo, mais 18, 1 ao quadrado. Então, quanto que dá essa conta aqui? Vai ficar o quê? 3 menos 1 elevado à quarta vai dar, então vai dar 3. Menos 16 vezes menos 1, então menos 16, esse menos 1 aqui, dá elevado ao cubo, vai ficar menos 1 ainda. Então, menos com menos vai ficar mais 16. 18 vezes 1 dá mais 18. Olha que tamanho que vai dar esse número aí. 3 mais 18 mais 3 mais 16 mais 18 está dando 34, 35, 36, 37. Então, ponto menos 1, 37. Vou lá marcar o ponto. Então, aqui vai ficar bem lá em cima, né? Olha que curioso. Então, menos 1, a função está valendo 37. Então, com certeza, esse número aqui já é, por enquanto, é o maior de todos. Então, o máximo global já está, por enquanto, aqui. Vamos analisar quanto que a função vale em x igual a 4. Em x igual a 4,
A função vale f de 4, que está 3, 4 elevado à quarta, menos 16 elevado à quarta, ao cubo, né? Mais 18 elevado a quadrado. Então vai ficar o quê? Ó? 4 elevado à quarta, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 16 dá 256, né? 256 vezes 3. 256 vezes 3 vai dar o quê? 3 vezes 6 dá 8, vai 1. 3 vezes 5 dá 15, com 1 dá 16, vai 1. Então dá 768 menos. Aqui vai ficar 4 elevado ao cubo. Eu vou fazer por potência de 2, porque 16 é 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado ao quadrado ao cubo, porque em geral eu sei melhor fazer assim. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo dá 2 à sexta. Então fica 2 à quarta vezes 2 à sexta, dá 2 elevado à décima. 2 elevado a 10 é 1024. Tá? Então aqui vai ficar 1024. Se você quiser fazer a conta, pode fazer aí. Vai dar 1024 a conta, se eu não errei, né? E finalmente a última, que vai dar 18 vezes 16. Então vai ficar 6 vezes 8 dá 48, né? Vai 4. 6 com 4 dá 10. 1 vezes 8 dá 8. Então vai dar 180, então vai ficar 8, 8, 288. 288. Então, somando aí o que der para somar, subtraindo o que der para subtrair, a gente vai chegar num valor específico aí. Então vai ficar o quê? Vamos fazer os positivos, depois a gente subtrai. 8 com 8 dá 6, vai 1. 8 com 6 dá 14, com 1, 15, vai 1. Então dá 1056 menos 1024, que vai dar o quê? 56 menos 24 dá 2, 32. Então o ponto está dando 4, 32. Se eu não errei na conta, 4, 32. Então o ponto está mais ou menos lá em cima, né? 4, 32, sei lá, mais ou menos aqui. 32 e aqui 4. Então, para você ver que belezinha que ficou o gráfico da gente, ó. Então, ó, só olhando o comportamento da função, aqui é 4, 32. Só olhando o comportamento da derivada da função, a gente foi capaz de fazer esse esboço bonito do gráfico aqui. E agora, qual é o máximo global da função? Qual o maior valor que ela assume? É de todos os valores que estão aqui. Qual o valor que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar nos pontos de extremo, que é esse e esse aqui, e no ponto de máximo local, que é este aqui. Então, entre todos esses três pontos, qual é o maior deles? É esse aqui. Então, o máximo global, né? Então, o máximo global da função, o máximo global é o ponto menos 1, 37. E o mínimo global? Como é que a gente encontra o mínimo global? A gente vai olhar entre todos os pontos mínimos que a gente tem. Então, é este aqui e a fronteira. A fronteira a gente já viu que está lá em cima, né? Então, o menor valor de todos é este aqui. Então, o mínimo global é 3 menos 27. Então, o mínimo global é 3 menos 27. Tá? Bom, então eu termino aqui a aula.